Bom, hoje a gente vai estar começando as nossas exposições semanais do Catecismo Anglicano. A pergunta que a gente vai introduzir hoje, na verdade, são duas. Não é a primeira, porque é o seguinte. A primeira pergunta do Catecismo é: qual é o teu nome? Eu acho que eu não preciso expor isso, né? Então a gente vai para a segunda e a terceira pergunta, que dizem alguma coisa realmente relevante em nível de teologia. Que são o seguinte: eu mandei até o arquivo do Catecismo aí para quem quiser olhar por conta própria. A segunda pergunta diz o seguinte: quem te deu esse nome? E a resposta diz: os meus padrinhos no batismo, em que fui feito membro de Cristo, filho de Deus e herdeiro do reino do céu. Aqui a gente pode estar pensando, a primeira pergunta pergunta qual é o nome da pessoa, certo? Beleza. Mas lembrando, o ênfase aqui, que eu esqueci de dizer no começo, é que isso é um catecismo infantil. Então, tipo, ele é para crianças que estão crescendo, vão aprendendo a partir dele, enfim. Ele é bem introdutório por causa disso. Mas é o seguinte: quando o catecismo pergunta qual é o nome da criança, e ela responde, que eu acho que eu não preciso expor isso, a segunda pergunta vai nos mostrar que não está se perguntando aqui do nome natural, o famoso nome de batismo, etc. Mas sim de um nome que é dado pelos padrinhos. E aí vem a questão, para principalmente quem não está familiarizado com a teologia anglicana e teologias mais históricas. O que são padrinhos? Quem são padrinhos? Qual é o papel dos padrinhos? Como assim nome dado pelos padrinhos? A primeira questão que se deve ser notada, observada na doutrina anglicana é a distinção do nome natural e o nome espiritual. Também em algumas fés, tipo na fé ortodoxa, se chama de onomástico, que é o nome que é dado usualmente a uma criança no batismo pelos seus padrinhos ou alguém maduro da igreja, um sacerdote, etc. Geralmente não, sempre, né? Lembrando de algum cristão, algum santo, algum anjo. Alguns levam o nome de Miguel, alguns levam o nome de João, etc. Existe o nome natural, existe o nome espiritual. Porque o batismo é um novo nascimento, portanto, geralmente se dá um novo nome também no batismo. Mas aí, a gente deve estar pensando, alguém deve estar pensando aí agora. Tá, mas o que é que fazem esses padrinhos afinal? Eles servem só para dar um nome? Não. O catecismo, especialmente nessas primeiras perguntas, ele vai dar um ênfase muito grande na forma como os padrinhos são importantes na teologia anglicana. Nesse catecismo, os padrinhos são responsáveis até mesmo por catequizar a criança. Por isso que o catecismo não fala dos pais da criança, mas fala dos padrinhos. Porque os padrinhos, eles são pessoas escolhidas dentro da comunidade de fé para instruírem a criança na fé, para todos os efeitos, né? Eles que vão ser os responsáveis, encarregados por vezes pelos pais, pelo ministro da igreja, etc., pela catequização e crescimento cristão da criança. Eles se comprometem, eles fazem o voto em lugar da criança. No rito de batismo infantil do livro de oração comum, até todas as perguntas significam a fé do outro. É uma teoria patrística desenvolvida por criança, pode ser batizada se o batismo exige fé. A explicação ela consiste em dizer que a igreja um corpo místico e nada individual, ela tem fé suficiente pela criança. Ou seja, a igreja, por meio dos padrinhos, nesse caso, ela supre a fé. Aquela questão das pessoas que estão aqui hoje, que em peso com certeza são protestantes, de qualquer vertente que seja, mas e o sola fide? Em primeiro, a fé da criança, no fides aliena, ela é a fé da criança. A teoria ela é como podem ter fé em lugar da criança. Ela não busca explicar, precisa ter fé para se batizar. A gente sabe que o reino dos céus pertence às crianças pelo evangelho. A gente sabe que é ser fé. Completamente com Santo Agostinho. Falando que a criança, por estar incluída no corpo místico da igreja, né, nas promessas da igreja, como, se eu não estou enganado, Atos 2, 38, não lembro a referência agora, vai dizer, por consequência, qualquer fé que for apropriada por essa criança, ela se torna a fé da criança. A questão não é quando surge essa fé. A questão, na verdade, essa fé é da criança, e a resposta dos pais da igreja é que sim, é da criança. E em segundo ponto, a fé, por mais que no nosso mundo ocidental e moderno a gente tende a ver a fé como uma coisa sempre individual, racional, intelectual, uma coisa que é entendida e compreendida de forma que a gente pensa, a criança não tem fé, a criança não entende, a criança não tem raciocínio. Porém, vale pontuar que esse entendimento
ele simplesmente nunca existiu na igreja patrística principalmente. Não era incomum, você consegue ver em Santo Agostinho, você consegue ver em Santo Irineu, você consegue ver em, se eu não me engano também, Cipriano fala alguma coisa disso. Você vê essa referência na igreja da igreja histórica, da igreja como corpo místico de Cristo, e por isso nunca é individual. Tudo que se refere à igreja nunca é 100% individual em todos os sentidos. De forma que a fé, ela não é necessariamente uma coisa tão individual, tão intransferível, de forma que, bom, para começo de conversa, mesmo na teologia reformada, a fé é uma coisa transferível de Deus para nós, né? Mas ainda é uma coisa transferível. E em segundo, ela não é racional em todos os casos, porque a fé, basicamente, ela é mais um estado místico da alma, mais um estado de união transcendente com Cristo, uma coisa muito mais incompreensível e incognoscível. Na verdade, na história da igreja, aqueles que se levantaram para tratar a fé como racional e tentar racionalizar a fé e intelectualizar a fé foram os hereges gnósticos, aqueles que estavam do lado oposto da igreja. E por último, sobre essa questão do sola fide e o fides aliena, cada tradição protestante tem uma visão dos solas. Eu já expus isso brevemente em alguns escritos meus por aí, pela internet e tudo mais, mas vale a pena revisitar, né, o conceito, que é o seguinte: por exemplo, um luterano e um reformado, ambos professam sola escritura, mas nenhum dos dois entende da mesma forma. Um luterano, por exemplo, ele professa sola escritura, mas os luteranos sequer têm um cânon definido das escrituras, enquanto os reformados, em todas as suas confissões, têm um cânon estrito definido. Isso por quê? Porque o sola escritura luterano não tem nada a ver com o sola escritura reformado. Igualmente, o sola fide reformado não tem nada a ver com o sola fide anglicano, por exemplo. Uma tradição não tem compromisso com a outra, cada uma lê os solas da sua maneira. Dessa forma, quando a gente fala em sola fide num sentido talvez muito jurídico, muito luterano da coisa, seja estranho tentar presumir que alguém tem fé no lugar de outro, né? Quando a fé é uma coisa tão individual, tão jurídica, tão declarativa. Mas se a gente vai para uma outra teologia em que o sola fide não tem a ver com declaração jurídica, mas com verdadeira santificação, a gente consegue entender como a criança de alguma forma pode ter fé, seja antes, seja no momento do batismo, mas que de alguma forma ela consegue ter fé, que de alguma forma ela pode ser incluída misticamente no corpo da igreja e assim receber o sinal do batismo, de forma que isso não contradiga o sola fide. Então, são objeções comuns que geralmente levantam para esse conceito, mas é muita leitura, primeiro, anacrônica, alguns desprezam a visão de outra tradição sobre aquilo, mas, enfim, só um breve comentário nesse assunto, porque não tem muito o que falar da fides aliena em si, apenas que está lá. E por que é importante para a teologia dos padrinhos. Mas aí, a gente, para esclarecer mais esse tópico, entender um pouco mais de como a igreja anglicana vê o batismo e, por consequência, essa questão da promessa dos padrinhos, aí a gente vai para a terceira pergunta, que diz o seguinte: que prometeram, então, por ti os teus padrinhos? Resposta: prometeram e fizeram voto de 3 coisas em meu nome. Primeiro, que eu renunciaria ao diabo e a todas as suas obras, às pompas e vaidades deste mundo perverso e a todos os apetites pecaminosos da carne. Segundo, que eu creria em todos os artigos da fé cristã. E terceiro, que guardaria a santa vontade de Deus e seus mandamentos, e neles andaria todos os dias de minha vida. Uma coisa interessante de se notar aqui é esse trecho: feito membro de Cristo, filho de Deus e herdeiro do reino dos céus. Então, primeiramente, o que isso nos mostra sobre o que o anglicanismo crê sobre o batismo? Qual é a posição anglicana sobre, por exemplo, regeneração batismal? Tem uma citação interessante do Herman Bavinck, teólogo reformado, teólogo dogmático reformado, em que ele diz o seguinte: vários teólogos reformados ensinaram que, no batismo, todas as crianças recebiam uma certa graça de perdão e regeneração, que se morressem jovens era suficiente para a salvação. Corresponde a isso a doutrina dos altos clérigos da igreja anglicana, que creem na regeneração batismal. E, como o que interessa aqui é o que nossos bispos dizem, o bispo Dr. Benjamin Moore, lá do século XIX, ele escreve o seguinte em sua obra The Doctrine of Regeneration Asserted and Explained. Ele diz o seguinte: quando pessoas batizadas caem em pecado, elas nunca são, no Novo Testamento, exortadas a serem regeneradas, a serem colocadas em uma nova família. Isso é suposto ou entendido ter sido feito uma vez no batismo, mas eles são ordenados a arrepender-se e voltar-se para Deus, para serem convertidos do mal de seus caminhos, para que não percam o direito às bênçãos do convênio do Evangelho, no qual foram admitidos pelo batismo, lavatório da regeneração. Então, isso nos diz um pouco sobre a posição anglicana quanto a isso. Quando a resposta diz que o batizando ele foi feito membro de Cristo, filho de Deus e herdeiro do reino dos céus, isso não é uma analogia, é uma frase literal. No batismo você é
feito membro de Cristo, você é filho de Deus e você é herdeiro do reino dos céus. Dessa forma, por exemplo, é assim que a gente vê a citação do Bispo Moore, que ele vai falar que, né, aquelas pessoas que batizadas caem em pecado, elas não têm que se regenerar, elas já foram regeneradas. Isso pode soar estranho nos ouvidos de muitas pessoas, mas uma coisa de cada vez, aí já entraria em outro assunto. Mas sobre a união do batizado com Cristo, a gente vê que a linguagem anglicana ela repete muito a linguagem primitiva da igreja. Por exemplo, na carta Apostolite Verba do Papa Celestino I aos bispos da Gália, de maio de 431, ele diz o seguinte: que sem a graça do batismo possa ser dado às crianças o prêmio da vida eterna é uma grande tolice. Pois se não se tiverem alimentado da carne do Filho do Homem e não tiverem bebido o seu sangue, não terão em si a vida. E, na mesma carta, mais à frente ele diz: na prevaricação de Adão, todos os homens perderam a habilitação natural e ninguém pode erguer-se do abismo daquela queda, a não ser que o tenha reerguido a graça de Deus misericordioso, que, mediante a purificação da nova regeneração, lavou com o banho do seu batismo toda a culpa passada. A linguagem anglicana, quanto à regeneração batismal, quanto à união, a necessidade do batismo para a salvação, tudo isso, a gente encontra nesses documentos da Igreja Antiga, do século III, do século IV, do século V, às vezes se brincar até antes. Com certeza tem documento do século II também. E aí a questão é, o que é essa união, como é que se dá essa união, enfim, né? E, primeiramente, como se dá essa união? Né? Como é que se dá essa união? E aí a gente entra um pouco no tema mais bíblico, né? Porque, querendo ou não, a tradição ela só reconhece aquilo que está no texto. Então a gente está vendo aqui como a tradição lida com esses textos bíblicos e chega naquela conclusão, né, pode-se dizer assim, de que há uma união com Cristo no batismo, iniciada no batismo, e que essa união também pode ser chamada de regeneração e etc. E que, por consequência, opera a salvação e tudo mais. Quais são os textos bíblicos que falam disso? Atos 2:38. Sejam batizados para a remissão de pecados. Ou seja, a gente vê aqui a limpeza do pecado que impede a união com Cristo. São Marcos, capítulo 10, versículo 15. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Exemplo das crianças, a inocência. E São Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui a gente vê a promessa de participação no reino mediante o batismo. Em São João 3:5, nascer da água e do Espírito. Ou seja, como se lava esse pecado e se entra no reino. Ou seja, a gente tem uma ordem sistemática que a gente acha da própria Bíblia. Primeiro, a gente tem essa limpeza. Segundo, a gente vira o exemplo, que é a inocência. Terceiro, a gente tem uma promessa atrelada a isso. E quarto, essa promessa, por estar atrelada à água, né, que é o que a gente chama de sacramento, lava esse pecado e podemos entrar no reino. Então, o que a gente pode dizer sobre isso é que é o seguinte: tem um pequeno trecho do Sínodo de Chiesi, o cânone 5 desse sínodo, que ele diz o seguinte: cremos que se deve sustentar firmissimamente toda a multidão dos fiéis, regenerada pela água e pelo Espírito, João 3:5, e com isto verdadeiramente incorporada à Igreja, e segundo a doutrina apostólica, batizada na morte de Cristo, Romanos 6:3, no sangue dele tem sido purificada dos seus pecados, pois não poderia haver neles verdadeira regeneração se não tivesse também acontecido verdadeira redenção. Então, qual é o poder do batismo? A morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Qual é o poder do batismo? Porque a água regenera. Como a água regenera? É a água sozinha que regenera? Não. É a água e o Espírito. O que é um sacramento? É a união do sinal visível com a promessa. E o que é que a gente vê nesses textos? Uma promessa de lavagem por um meio visível. Então, o que é o batismo? O batismo é isso. O batismo é um sacramento. É uma lavagem na qual foi prometida que se daria ordinariamente a salvação e a regeneração daquele que é batizado. E repetindo a linguagem aqui do sínodo, nesse cânone, o batismo ele purifica pelo sangue de Cristo dos nossos pecados. Porque, de fato, não tem verdadeira regeneração se não tiver também verdadeira redenção. Romanos 6 é o texto que faz todo um poema, pode-se dizer assim, com isso. Faz todo uma prosa falando de como
a morte e ressurreição de Cristo e a nossa união com essa morte nos faz com que morramos e ressuscitemos de verdade. Então, se a gente junta uma coisa com a outra, a gente tem a posição anglicana, que, né, modéstia à parte, pode-se dizer a posição patrística, a posição da igreja. E tem até um texto bíblico aqui em 1 São Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, em que a linguagem repetida aqui é quase a mesma do sino, que diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Vejam que São Pedro aqui está falando de tomar parte. Onde a tradição aponta e onde vemos claramente, o texto bíblico nos diz que tomamos parte com Cristo. Romanos 6, no batismo. É ali que nos unimos, ou seja, tomamos parte com Cristo. E o que é que acontece quando tomamos parte com Cristo? Escapamos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e podemos tomar parte na sua natureza divina. Então, o que é essa união? Tomar parte na sua natureza divina. Ou seja, ao nos batizarmos, nós tomamos parte real e não simbólica na divindade de Cristo. Como ele tomou parte na nossa humanidade. É uma união de lá para cá, para que nós possamos nos unir de cá para lá. Né? Romanos 6 deixa isso ainda mais claro, né? Ao indicar que morremos com ele para ressuscitarmos com ele, ou seja, uma participação, ele em nós, nós nele, e para nos livrar do pecado. Dessa forma, é assim que a resposta do catecismo diz que nos tornamos verdadeiros participantes no seu reino. É porque nos tornamos participantes da divindade, o que nos dá acesso ao reino puro em que a divindade habita. Nós somos, em certo sentido, carregados às alturas do céu, do mesmo modo que Cristo carregou a cruz de madeira. Uma analogia, suponhamos que há um guarda que recolhe os passaportes na entrada de um reino, né, qualquer. Tínhamos um passaporte para entrar para esse reino, já carimbado, já tudo certo, mas infelizmente a gente perdeu ele no caminho. Mas aí o próprio rei, vendo o nosso desespero na entrada e nossa incapacidade de nos justificar pela perda do passaporte para o guarda, desejando que a gente conheça o reino dele, ele nos dá um novo passaporte carimbado por ele mesmo, como presente, e justifica-nos perante o guarda, e assim podemos adentrar na glória do reino dele completamente limpos. Nessa analogia, o guarda é o diabo, que mantém os homens cativos. O rei é Deus, o novo passaporte que nos garante a entrada do reino é o batismo, e o novo carimbo é a circuncisão de Cristo no coração. Por que exatamente o guarda é o diabo, que deve estar se perguntando, mas é como diz a primeira parte da resposta dessa mesma pergunta. Uma das coisas que os padrinhos prometem é o quê? Que eu renunciaria ao diabo e a todas as suas obras. Por quê? Por que se diz isso? Porque na teologia anglicana, o batismo ele não é só salvação do pecado, ele não é só um ato simbólico, ele não é uma coisa meramente analógica. Ele realmente tem um poder espiritual. Ele nos livra do cativeiro da morte, ele nos livra do domínio do diabo e suas obras. É por isso que antes do batismo na tradição anglicana, também espelhando a tradição patrística, se faz o sinal da cruz na testa do batizando e um pequeno exorcismo. O batismo ele é acompanhado do exorcismo. Por quê? Porque o batismo ele é o maior ato de exorcismo da humanidade, no sentido de que, né, ele aplica os benefícios da morte de Cristo, que é o verdadeiro grande exorcismo. Né? Cristo na cruz é o grande exorcizador, digamos assim. Ele limpa o mundo não só do pecado, mas vence a batalha espiritual contra a morte e o diabo. E o batismo na teologia anglicana é justamente isso. É a forma que Cristo ordinariamente promete que vai nos regenerar, que vai nos salvar, que vai nos incluir, e não apenas dizer que vai incluir, no reino dele e entre os filhos dele, e é também a vitória sobre o reino das trevas, tal como a analogia que São Paulo, de São Pedro, usa com a passagem com o dilúvio, né? Que é a água que enche o mundo inteiro e limpa da maldade dele,
livrando aqueles que estão na arca, ou seja, os batizados, da perdição e da maldade do reino das trevas que domina o mundo. Então é por isso que, em suma, a pergunta diz que quem é batizado é verdadeiramente feito membro de Cristo, porque participa nele, é feito filho de Deus, porque é adotado por ele, e herdeiro do reino dos céus, não porque é apenas declarado, eu acho, não, porque tem sua entrada não mais impedida através da lavagem batismal, mas assegurada, desde que, é claro, permaneçam na fé. E é aí que entra a necessidade da santificação diária que o batismo tanto inicia. Aí, agora, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser falar qualquer coisa, tá aí, passa aberto. Tem uma dúvida do Charles aqui. A única teoria para o batismo é que os anglicanos aceitam a física aliena. Não, na verdade não. É o seguinte, Charles. A física aliena, ela não é exatamente uma teoria pedobatista, assim, no sentido de que ela tenta explicar como é possível o pedobatismo no sentido estrito. Ela é bem simples. Tanto que, por exemplo, a física aliena, ela cabe perfeitamente com uma visão, por exemplo, aliancista, ela cabe perfeitamente com uma visão de pedofé, ela cabe perfeitamente com uma visão de fides infantum, que é a fé dada no batismo, entende? Ela não vai entrar muito nesses méritos, não. Então, o ponto é que a fides aliena, ela faz parte, sim, do corpo de teologia anglicano, de forma ordinária, mas você não precisa necessariamente defender somente a fides aliena, digamos assim, como se a teologia anglicana se resumisse a isso. Eu citei isso como uma coisa relevante, porque a teologia dos padrinhos, que é o que embasa todo o catecismo, a ideia de que os padrinhos é os que vão instruir a criança, né? Tanto que o catecismo usa muito essa linguagem de o que os teus padrinhos prometeram por você, quem te deu esse nome? Foi os seus padrinhos, blá, 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 blá. Enfim, é importante por causa disso, né? Porque, historicamente falando, né, é isso que embasou essa questão da padrinhagem, a fides aliena. Não é muito relevante assim, no debate pedobatista em si. E ela perguntou que os presbiterianos falam da fé dos pais poder ser chamado de fides aliena. Pode ser chamado de fides aliena. Rapaz, eu acho que não. Porque, assim, a fides aliena, ela vai postular em algum sentido que a criança tem alguma fé. Ela vai postular em algum sentido que a criança se apropria da fé da igreja, seja pelos padrinhos, seja pela igreja de forma federal, de forma mística, né, de forma não individual, mas ela sempre vai postular isso aí. Na teologia presbiteriana, até onde eu sei, pelo menos a parte mais clássica calvinista, Calvino mesmo ele era pré-credo-batista, né? Ele é o famoso o batismo, ele confere graça no sentido de que aquelas crianças que são eleitas e quando crescerem vão professar a sua fé, e o batismo confere graça para essas crianças. É meio para mim, como anglicano, é meio doido, mas é o que defende, né? Só que eu não acho que seja fides aliena por causa, geralmente, a posição presbiteriana, acho que não todos, mas a maioria em peso assim, dos presbiterianos segue uma visão mais ou menos por essa linha, né? E não existe uma fé infantil, não se transfere a fé da igreja para a criança, é mais uma questão de federalismo, sabe? Não tem muito a ver com a fé ser mística e transferível, tem mais a ver com as promessas da igreja serem federais e aplicadas aos filhos dos crentes. Gustavo perguntou, tem alguma diferença nessa parte do batismo na teologia romana ou luterana? Tem e não tem. É o seguinte, Lutero e os luteranos, posteriormente, seguindo a teologia de Lutero, eles não advogam exatamente por um fides aliena. Eu sei que existem padrinhos no luteranismo, eu não sou luterano, eu não sei como é que eles explicam a questão da existência da padrinhagem no luteranismo, a continuidade desse costume, sem necessariamente falarem tanto de uma fides aliena. Eu não sei se eles defendem de fato a fides aliena, mas eu sei que o que os livros acadêmicos dizem, pelo menos os que eu já li, é que Lutero ele desenvolve a fides aliena no que ele chama de fides infantum, que é a ideia de que a igreja não transmite fé mística à criança por estar incorporada nela, mas sim que o batismo transmite fé à criança no momento da administração. De forma que a criança sendo batizada, ela está recebendo fé ao mesmo tempo que está sendo batizada. Mais ou menos assim. E na questão da teologia romana, acredito eu que
pelo menos quanto a essa justificativa para o pelo batismo, em suma é a mesma coisa. Não a forma como o batismo funciona, mas a justificativa é. Charles perguntou, então há uma garantia de fé à criança partindo da lógica do fides aliena? Sim, é tipo isso aí. Não só uma garantia, como há uma fé na criança realmente que é participativa. Na verdade, a igreja sempre defendeu isso, sabe? Que as crianças têm fé de alguma forma. Tiveram várias teorias ao longo da história, de várias formas diferentes. Tipo a de Lutero, fides infanto, a de Santo Agostinho, fides aliena. Recentemente, a teologia da visão federal tem a questão da pedofé. Mas o ponto é, seja apropriada, comunicada, própria, natural, a igreja sempre teve alguma forma de explicar como as crianças têm fé, antes ou no momento do batismo. Boa pergunta. A visão pré-credo-batista é, em alguma hipótese, compatível com o anglicanismo? Eu diria que não. Porque a igreja anglicana ela é muito enfática nessa questão da regeneração batismal. O problema do pré-credo-batismo é que ele é totalmente incompatível com a regeneração batismal. Porque, tipo assim, na visão pré-credo-batista, primeiro que ela só se sustenta numa visão em que você vê os salvos como sendo igual aos eleitos, como os calvinistas fazem. De forma que só quem é eleito vai receber alguma graça de fato do sacramento, no caso, né? Mas quando você é anglicano e defende a regeneração batismal, por consequência defende que todo aquele que recebe o sacramento é regenerado de verdade, mesmo que ele seja eleito, não faz muito sentido uma tese que diz que ele tem que crescer e professar a fé para poder mostrar a eficácia, a validade de fato do sacramento e tal, sabe? Você tem uma problemática aí. A regeneração batismal é aplicada a todos os que são batizados, né? Todos que recebem o sacramento, né? Ex operato, são batizados realmente, verdadeiramente regenerados. Mas se a pessoa não tem a eleição, se a pessoa não tem o dom da perseverança, como fala Santo Agostinho, essa pessoa vai cair da graça alguma hora. E essa regeneração não vai ser suficiente para se completar, porque, como o próprio Calvino até falou em outro contexto, o que é regeneração? É um processo que só se consuma na morte. Claro que eu não estou dizendo que ele concorda com a visão anglicana, mas é mais ou menos isso aí. Né? A regeneração ela se inicia ali, ela dá ordinariamente no batismo, mas ela só se completa mesmo na morte. Então, uma pessoa pode cair dessa graça recebida antes. É o que ensina a teologia anglicana, mas isso aí vai ser exposto mais à frente. Respondendo à questão do Galdino. Eu vou tentar resumir, mas isso aí vai ser explicado mais brevemente na semana que vem, e por isso que eu disse que vai dar treta. Os filhos de cristãos que morrem sem batismo. Os filhos de cristãos que morrem sem batismo, eles morrem tão na mesma situação que qualquer outro filho de descrente. Essa é a verdade. Tipo assim, o batismo é o selo que muda esse estado, que faz alguém participante do reino, que faz alguém cristão de verdade, etc. Etc, etc. O batismo é que causa isso, como eu expus hoje aqui, né? Então, tipo assim, uma criança que não é batizada ainda, uma criança que não recebeu o batismo, ela não seguramente tem essas promessas. Agora, o que acontece com uma criança que não é batizada e morre sem o batismo? Tem algumas teorias quanto a isso. Eu não queria entrar nem nesse assunto agora, sabe? Mas para guardar para a semana que vem. Mas é o seguinte. As teorias que tem quanto a isso... uma das teorias é o limbo, mas ela foi descartada pela própria Igreja Católica. Enfim, eu não vou nem explicar, sabe? Não, eu não vou explicar. Semana que vem vocês descobrem. Acompanha aí, galerinha, se vocês quiserem saber a resposta para essa pergunta. É isso aí. Mas semana que vem vai dar treta porque é o seguinte, deixa eu resumir. Semana que vem a gente vai falar sobre crianças não terem pecado, a gente vai falar sobre crianças que morrem sem o batismo, e a gente vai falar sobre a questão um pouco da questão da temática do Christus Victor na teologia anglicana.